representação que é tridimensional. Então, o momento angular mora aqui. Mas a partir de R de P, eu não preciso construir só um escalar e um vetor. Eu posso construir um objeto de dimensão simples. É só fazer isso. Constrói um objeto N de J, que seja a iésima coordenada de X pela pésima coordenada de P. Eu posso construir esse objeto X, Y, J. Esse objeto aqui, ó, tem 3 desses 9 componentes. Eu posso então pegar esse objeto tem 9 componentes. Se eu pegar, por exemplo, o traço dele, que é I igual a J somado, isso vai me dar X escala P. Então, o traço de M é exatamente o produto escalar de R com P. Então, é a representação zero. Depois, eu vou pegar uma matriz antissimétrica. Eu posso antissimetrizar isso aqui. Quando eu antissimetrizar isso aqui, eu vou ter XIPJ menos XJPI. Isso aqui é uma matriz antissimétrica 3x3. Toda matriz antissimétrica 3x3 pode ser escrita equivalentemente a um vetor. Então, isso é o vetor. Isso aqui é justamente XIPJ menos XJPI, é justamente a capa-ésima componente do momento angular. Então, o momento angular, L, ele é a matriz M antissimétrica. Se eu pegar aquela matriz antissimetrizar, eu vou, na verdade, calculando o momento angular. E se eu pegar essa matriz aqui e simetrizar, agora se eu pegar essa matriz simétrica, eu vou ter XIPJ mais XJPI. Então, a matriz simétrica 3x3 tem 6 elementos. Então, 6 elementos. Só que, desses 6 elementos, nós já aprendemos aqui no curso, que uma matriz simétrica pode ser sempre escrita como uma matriz simétrica com traço nulo, mais o seu traço. O traço dela está aqui. Então, isso aqui é uma matriz simétrica de traço nulo. Uma matriz simétrica tem 6 elementos. Se ela tem traço nulo, isso cai para 5. Então, 5, e 3, 8 e 9. 3 vezes 3, 9. Então, quando eu pego a posição e o momento, eu posso formar o produto escalar, que é a representação igual a zero. Posso formar o produto vetorial, que é o momento angular, ou posso formar um produto constante, que é, na mecânica, a gente usa isso aqui aonde? O que é XI, o que é X, X1, P2 mais X2, P1, alguma aplicação? Não usa necessariamente, nem todas as representações são usadas. Mas eu quero dizer que todo e qualquer objeto físico, ele tem que estar na dada representação do grupo de notação. A mesma coisa acontece no espaço de nós. Então, qual é o significado que eu dou para a representação do objeto? O que é o campo mesmo? Então, a nossa discussão está sendo colocada nesse nível. No momento que eu conheço todas as representações do grupo de notações, eu agora quero conhecer todas as representações do grupo de horas. Quero saber cada representação de física que ela pode estar escrevendo. Certo? Essa é a questão. Tá bom? Então vamos voltar aqui então. Já vou dar uma fala com vocês. Vamos trabalhar um pouquinho essa representação só para a gente reaquecer a discussão. Então, na verdade, quando a gente está fazendo lá na Física 1, aquele exercício lá dos primeiros dias de aula, classificar as grandezas físicas, né, dar exemplo de grandezas escalares, tensoriais, ou vetoriais, tensoriais, extratoriais, a gente está buscando, no fundo, as representações do grupo SO3 e associar a física às representações do grupo SO3. Então, grandezas escalares, o tempo, a temperatura, a pressão, tudo isso aí igual a zero. Grandezas vetoriais, deslocamento, velocidade, aceleração, força, momento linear, tudo isso é uma representação igual a 1. Alguém que pediu em física 1 grandezas extratoriais? Não está lá. A gente vai fazer um física 1 avançado, física 1 moderna, né? Vamos ver física 1 moderna, fazer um física 1 modernoso aí. Cara, dê exemplo de grandezas extratoriais. Manda um molequinho lá que está entrando no ensino médio, dá um exemplo de I igual a meio. Se a gente alfabetizar eles, você não vai aprender. Primeiro já, você começar a falar, ela vai aprender. Só não faz isso também. Seria melhor, já é hora, né? Ela aprender as coisas direitinho, né? Então, a gente já vai colocando, arrumando, a teoria de grupo ela serve para isso, né? Ela arruma todas as grandezas físicas, né? De acordo com as representações
curso. Vamos começar o meu curso de Física 1. Curso de Física 1 de Princeton. Vamos fazer mecânica no espaço diante de si. É o primeiro dia de aula. Chega lá, o professor marrento, fala, nosso espaço é esse aqui. Tá? Deve ter aprendido isso em São Paulo, certamente. Certamente algum professor falou com você há 2 anos atrás no Enem que o Google é o S1 dos treinos. Cara, por que não? Mas aí você já está fazendo o tempo todo. Só que em vez de ser só 2, 3, é só 3. Só que em vez de ser ABS quadro, é 3. Mas a tecnologia, como diz o Nordeste, a tecnologia é a mesma. Mas claro, você tem conceito de base. Por que a Miss L'Oréal está rindo? Como é que você vai dar Física 1? Além de instituir o prêmio L'Oréal, a gente instituiu semana passada o prêmio Rexona e o prêmio Denim. Então, você Bianca aí, já ganha detentoras do prêmio L'Oréal, o prêmio Colégio daqui a uns 15 anos, o prêmio Colégio. Quem? Você já é. Você é a primeira princesa. Ainda que há 20 anos ela não está usando aí tinta colesterol masculina. Prêmio colesterol para nós, para os varões, né? Então, aí a gente está dando grupo, a gente está dando a representação. É isso que a gente está fazendo o tempo todo em física. A covariância, em física, a covariância significa isso. Qual é o teu grupo? É esse. Toda e qualquer equação associada àquela simetria, ela tem que ser escrita com grandezas que sejam objetos das representações daquela simetria. Então, se você escreve uma equação onde todos os objetos que você está compondo são objetos das representações daquele grupo, você tem uma equação covariante. Se eu estivesse dando esse exemplo, vamos pegar o exemplo de uma grande já, todo mundo já viu isso. Isso aqui só precisa ser um pouquinho, né, depois do Enem. É um claro. Vamos lá, estou dizendo isso aqui. O meio de NV2. Vou colocar isso aqui. Menos Z2 sobre 4i epsilon 0 Vamos colocar aqui mais G I escalar B. Mais esse vai garantir lá. Então, estou falando física não relativista. Então, meu grupo é essa. Então, isso aqui é uma grande A. Então, isso aqui é uma grandeza escalar. Então, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é uma grandeza vetorial. Então, isso aqui é igual a 1. O V é igual a 1. Mas V escalar, V é um produto escalar. Então, isso aqui é igual a zero. Então, claro. Cada termo é um escalar, mas esse escalar é o produto escalar de dois vetores, é I igual a 1, escalar I igual a 1. Esse termo aqui também é um escalar, esse objeto aqui é um vetor. Então aqui eu tenho um I igual a 1, mas eu estou tirando do mono, então isso aqui me dá o I igual a 0. Esse objeto é I igual a 1, esse objeto é I igual a 1, então eu compus I igual a 1, I igual a 1, para me dar um I igual a 0. Esse objeto aqui é um objeto simétrico. Rank 2. Então, esse objeto aqui, vamos dizer, tem 6 componentes. Então, ou vamos dizer, tem 5 componentes, porque tem a traço nulo. Então, isso aqui é I com I, J com J. Então, esse objeto aqui é I igual a 2. Esse objeto aqui é I igual a 1. Esse objeto é I igual a 1. Eu estou compondo 2 com 1 com 1, de tal maneira que eu vou escalar. Então, o que eu estou fazendo, lá como vocês tiveram mecânica quântica, é o produto, é o spin 2, composto por spin 1, composto por outro spin 1. 2 com 1 dá 0. 1, 2 e 3. 1 com 0 dá 1. 1 com 1 dá 0. 1 com 2. 1 com 2 dá 1, 2 e 3. 1 com 3 dá 2, 3 e 4. Então,
Isso tudo está contemplado aqui. Mas o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Tenho um escalar. Então o que eu tenho é isso aqui. Termo do Lagrangiano que eu tenho, isso que está aqui, é exatamente isso que está aqui. Quando eu pego QIJ, DI, BJ, eu estou pegando spin 2, fazendo produto com spin 1, com ponto. É como se eu desse esse exercício para vocês. Componham 3 momentos angulares. Somem o spin 2 com o spin 1 com o spin 1. 2 com 1 com 1, e mecânica quântica daquele conjunto todo lá. Então, aqui é 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Então, eu tenho 5 componentes de spin 2, vezes 3 componentes de spin 1, 5 vezes 3, 15, vezes 3, 45. Então, você tem que dar 45 objetos no final do dia. Então, quando a gente fez isso aqui, esse cara tem 3. Quantos spins 1 eu tenho? 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Quantos spins 0 eu tenho? 1. Quantos spins 2 eu tenho? 1, 2, 3. Cada um deles tem 5, então dá 15. 2, 2, 2. Spin 3. 3 eu tenho. Spin 3 é 2 vezes 3, 7. 7, 7, 7, 14. E o spin 4, 9. Então 9 no 10, 25, 39, 39, 9, 9, 10, 25, 39, 42, 45. Então nós estamos compondo spin 2, eu tenho um objeto com 2, 1, então 2 com 1 dá 1, 2 e 3. 2 menos 1 dá 2, 2 e 3. Aí eu tenho que fazer 1 com 1 dá 0, 1 e 2. 1 com 2 dá 1, 2 e 3. 1 com 3 dá 2, 3 e 4. Então eu tenho um objeto, eu contei um spin 1, ele estava dando 48, tem um spin 1, então 45. Então, esse objeto aqui, quando eu somo o spin 2 com o spin 1, eu tenho 45 objetos. Dos 45 objetos, apenas um é escalar. Exatamente esse que eu coloquei como candidato ao Lagrangiano, levando um momento de quadro polo magnético do objeto. E aí, esse spin 1, tá? Esse spin 0 tá? Que é exatamente aquele termo, ele é parceiro. Na verdade, o que eu estou fazendo basicamente é compor o que a gente chama de momento angular 2, momento angular 1 e momento angular 1. Dá 45 objetos. Desses 45 objetos, apenas um é escalar. É exatamente isso. Olha, agora, por que essa equação é covariante? Porque essa equação está me dizendo que um escalar é igual a um escalar. Cada termo do lado direito é um escalar. E cada termo que é um escalar do lado direito, ele é composto a partir de representações bem definidas de S a 3. Isso aqui é a representação 1, isso aqui é a representação 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então eu montei uma equação usando exatamente todas as representações, né, do grupo S a 3 e compondo essas representações para que no final do grupo tivesse escalar igual a escalar. Esse é o conceito. Então, isso a gente faz em qualquer. Eu posso fazer isso, eu estava lá em Princeton, né? Em ADS 5 eu tenho energia de alma, certo? Ou em ADS 5, quando é ADS 4, ADS 5 já é. Quem já está no terceiro ano. Primeiro período é ADS 4. Tá bom? É isso que eu estou falando, tá certo? O conceito é esse. A teoria de grupo é universal, eu só mudo grupo. Tá? Não dá nada. Veja, representação, certo? No Spinoza, ele foi descoberto por aquele grupo. O centro de quer dizer, quando, né, o spin do elétron, quando ele foi identificado em 1925 lá, o Gutenberg e o Goldsmith sabia, né, tinha um objeto, tinha que ter um objeto com duas componentes. A teoria de grupo já conhecia. Aquele objeto, então, teria que ser uma representação bidimensional do spin do grupo S3. Black Dirac, quando fez o trabalho logo depois, né, em 26 ele já faz uma formulação, ele já usa, ele faz o efeito quântico usando mecânica quântica, né, já adota a mecânica quântica para resolver o problema do efeito quântico, então ele já usa a noção de Spinor, então é uma coisa, a teoria de grupo, se você souber o grupo da sua teoria, você já sabe tudo. Então a gente já faz todas as coisas, por isso que a gente prevê muita partícula. Quando você tem supersimetria, você tem um grupo. Você tem
representações. Então você prevê um monte de partido. Agora, se elas vão aparecer ou não é outra história. Nem todas as representações de um grupo necessariamente são usadas em física. Pode ter representações que não são usadas em física. Especificamente que vamos dizer, o pessoal já sabia bem Pois é, o cartão falava, mas aí não tinha claro como é que eu aplicava isso em física. Quando você descobriu o espinho em 25, foi aí que você fez a conexão, o espinho com o espelô. Por isso que você chamou de espinho justamente. Já sabia que tinha o espelô. Exatamente. Aí a equação de Dirac, ele já lança a equação em 28, já sabendo exatamente o que é um espelô relativístico. Ele já sabia exatamente o que era um espelô para o grupo de Lorentz, não mais para essa. Vai o 22, o livro vai o 27, 28. Foi depois disso, a equação de Dirac veio primeiro. Depois que se entendeu que você podia montar a equação de Dirac, e essas coisas não ficaram claras. Claro, se você já soubesse teoria, se você já soubesse usar bem a teoria do grupo de física, quando você chegou ao grupo de Lorentz, você já poderia ter previsto tudo. Porque, primeiro, as coisas não são, as coisas não nasceram tão organizadinhas. O processo histórico foi diferente. Você foi descobrindo as coisas e depois é que você foi reconectando com a matemática. Você foi vendo, isso eu posso formalizar desse modo, isso eu posso formalizar desse modo. Hoje o caminho está um pouco invertido. A gente está colocando a matemática para frente da física. Eu faço as previsões pela matemática, né, e volto pela física. Lá não. Primeiro eu vi as grandezas físicas e depois isso aqui pode se encaixar nesse formalismo. Isso aqui eu vou trazer para esse formalismo. Você tinha, vamos dizer, mais física do que formalismo. Hoje a gente tem mais formalismo do que física. A gente pega o grupo que quiser. Qualquer pessoa pode eleger um grupo. Posso pegar o SO35 e fazer, poderia fazer física com SO35. Faço uma função de cálculo, o que isso significa? Então, será que isso tem significado físico ou não? Mas a teoria de grupo vai te dar esse poder de fazer previsão de partícula, representação. Você pode construir toda uma teoria de campo com SO35 e isso não significa nada. Você faz as suas previsões. Essa é a questão. Então, nessa época, né, o conceito que apareceu primeiro foi o conceito de spin. Depois que apareceu o conceito de spin, ele se conectou com aquilo que eram os escritores do grupo de nomeação. Certo? Isso, ele conhecia o conceito de spin. Dirac tinha feito porque a formação dele, a iniciação científica dele, foi bem em cima de matemática. Você vai olhar os trabalhos de Dirac em 1923, 1924, 1923, eu sou em 22, 23. Era um trabalho bem. Ele já estava aplicando espelô em engenharia. Ele já usava esse conceito de engenharia. Você pegar os trabalhos de 22 e 23. Certo? Então, está claro o que a gente está fazendo, né? A gente falou muito aqui, mas era preciso ficar bem claro o que a gente está fazendo. Porque a gente pensa esse estrutura aí, J, vamos ter um monte de manipulação, mas não sabe muito bem o que está acontecendo. O que a gente está estudando, na verdade, a gente está colocando em prática o conceito de covariância. Eu fui para o espaço novo, para o espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, eu não falo mais de rotações tridimensionais, eu falo de rotações do espaço-tempo quadridimensional. Essas rotações são as transformações de Lorentz e as transformações de rotação. E aí eu chego ao conceito de representações desse grupo. E aí cada grandeza física ela tem que se enquadrar em uma representação bem definida do grupo de Lorentz, que é o SO3. E aí a gente já sabe, o grupo de Lorentz ele se caracteriza por representações com dois inteiros ou semi-inteiros com esses valores. Então eu vou começar a montar agora todas as possibilidades. 0 com 0 é o escalar. Aí vamos pegar meio com zero, que nós estamos estudando agora. Então, meio com zero é um espaço de dimensão 2. Um espaço de dimensão 2 e em princípio, então, esse é um espaço de representações e o vetor dessa representação é o objeto com duas componentes. Então, eu estou representando esse aqui algo por um vetor que tem duas componentes, Q1 e 2. São duas funções de T e de X. É isso que nós chamamos. Então, isso aqui é chamado campo relativístico
Vamos chamar isso depois de espinoso de vário meio zero. Então, esse objeto está aqui nessa representação. Então, eu sei que uma transformação de Lorentz, então, se eu fizer uma transformação de Lorentz no espaço-tempo, quando a gente faz uma transformação de Lorentz, isso aqui vai no x' ali, que é lambda e x'. Então, quando eu fizer essa transformação de Lorentz no espaço-tempo, esse objeto aqui, ele vai sofrer essa mesma transformação de Lorentz, porém sob uma outra forma. A transformação de Lorentz dele vai ser feita sob a forma de uma matriz bidimensional, S alfa beta. Entendeu? Então vamos ver agora quem é essa matriz. Opa, tudo bem? Vamos ver agora quem é essa matriz. Está claro para vocês? Então, essa matriz aqui é a matriz que nesse espaço representa essa transformação de Lorentz que é feita no espaço de corpo. Nesse espaço aqui, nós já vimos também que aqui nesse espaço também atua o quadro de vetor potencial, né, da eletromagnetismo. A linha ali, a lâmina ali. Então, esse objeto vive no mesmo espaço, que é o espaço das coordenadas. Porém, esse objeto aqui não. Ele vive em outro espaço. E aí agora nós vamos querer dar um sentido para isso. Primeiro de tudo, vamos tentar ver quem é a matriz S. Que a teoria de grupo vai dizer quem é. Então, na representação, meio zero. Então, nós já sabemos que nós estamos trabalhando em uma representação que a matriz JI, representação meio no espaço de J, é a matriz sigma sobre 2. E no espaço dos Ks, a matriz é nula, porque a representação é a representação unidimensional. Então, sempre que eu tiver na representação zero, os geradores individualmente representados. Esse objeto aqui será essa matriz aqui. A representação meio do grupo é só 3, os geradores são as matrizes de Paulo sobre 2. Então, quem sabe o J do K, sabe o N e o N. Então, vamos lá. Quem é o MI na nossa aula? Presta aí agora o meu trabalho que eu quero dar o passado. Então, na aula passada, nós tínhamos, né, quando a gente fez o desdobramento dessa álgebra, a gente chegou a isso aqui. JI menos I sobre 2 N I mais INI. Nós vamos chegar no grupo de Lorentz já. E o KI é I sobre 2 N menos INI. Então, nesse espaço que eu estou trabalhando, meio zero, o setor J é meio, então é matriz de Paulo, 5 ali sobre 2, acho que meio. O setor K é o escalar, então é gerador igual a zero. Então, K é igual a zero. Se K é igual a zero, isso significa que MI é igual a INI. K é igual a zero. Então, isso diz que o JI é menos I sobre 2 MI é igual a INI, vai ficar 2I NI. Então, I com menos I dá 1, 2 com 2 também dá 1, então o J vai ser igual ao NI. Então, o NI vai ser igual ao J, que é igual a sigma sobre 2. E o M é I sigma sobre 2. E aí agora a gente faz a conexão com o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz já sabia quem são os geradores NI. Então, nós tínhamos os boosts, sigma 0i é o MI. Então, aqui nós estamos falando dos boosts. Então, MI é INI, é I sigma sobre 2. São as matrizes de Pauli sobre 2. E os sigma e J são justamente os geradores das rotações, é epsilon, I, J, kappa, N kappa. Então, o N kappa é o sigma I sobre 2. Isso aqui está dando para nós epsilon I, J kappa, sigma kappa sobre 2. Ou seja, eu sei quem são os geradores de Lorentz nessa representação. Então, se eu fizer qualquer boost, eu sei quem são as matrizes geradores. E se eu fizer qualquer rotação,
eu também sei a definição de matriz vetora. E aí sim, o que nós temos é isso aqui. A matriz é essa, então, ela vai ser construída do mesmo modo. Ela é exponencial de I sobre 2, ômega K lambda, sigma K lambda. Então, se eu souber a transformação de ordem que eu estou fazendo, eu identifico ela pelo parâmetro. Eu sei exatamente o gerador. Então, por exemplo, suponhamos que eu queira fazer um boost ao longo do eixo do X. Nós já sabemos, o boost ao longo do eixo do X é caracterizado pelo parâmetro ômega 0,1. Então, se ômega 0,1 é o meu parâmetro alfa. O que nós sabemos? Nós sabemos que a tangente hiperbólica de alfa caracteriza o boost é igual a menos a velocidade relativa entre os dois observadores ao longo do eixo do X. Menos V sobre C, menos Vx, né? Sobre C. Não vou nem colocar o X, porque o problema é a velocidade da boost completamente ao longo do eixo do X. Então eu sei quem é a tangente hiperbólica de alfa. Eu sei quem é o alfa. O parâmetro dessa transformação é isso aqui. Vamos ver quem é a matriz. Está claro agora quem é a matriz. Quem é a matriz que vai fazer uma transformação de boost em cima desse objeto. Então, o que é o boost? Nós já sabemos. Esse boost aqui, no espaço de coordenadas, ele está dando isso para a gente. CT', X', Y', C' igual a gama, menos gama beta, 0, 0, menos gama beta, gama, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, CT. Então, essa transformação aqui, no espaço de Minkowski, ela faz isso. Nas coordenadas. Faz isso que é qualquer vetor. Se eu pegar, por exemplo, o potencial eletromagnético, aqui eu vou ter φ' sobre C, aqui eu vou ter φ sobre C, a linha X, a X, a linha Y, a Y, a linha Z. Qualquer vetor no espaço de Minkowski sofre a ação desse boost dessa forma. Agora, o que eu quero? Eu quero ver a ação desse boost nesse espaço. O espaço daqueles signos, não aqueles que nós já conhecemos. Então, vamos fazer agora o análogo dessa transformação, mas nesse espaço bidimensional, 2×2, não 4×4. Então, vamos lá. Como é que eu vou especificar essa matriz? Então, essa matriz vai ser S. Então, quando eu somar sobre todas as possibilidades, eu vou ter 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Só que 1, 0, 1, 0 é a mesma coisa que 0, 1, 0, 1. Dá um fator 2 que vai cancelar. Então, nós vamos ter aqui o exponencial de I, ômega 0, 1, sigma 0, 1. Ômega 0, 1 é alfa. Então, nós vamos substituir o ômega 0, 1 por alfa. E sigma 0, 1 é a matriz I sigma X sobre 2. Então, I com I dá 1. Aqui vai dar um fator menos 1. Então, menos o meio, que vem dali, sigma X. Então, eu vou ter que fazer essa transformação. Então, essa matriz aqui, é essa matriz aqui. Vou botar aqui em cima. Essa matriz aqui, com S. Exponencial de menos, acho que esse o alfa aqui, de menos alfa sobre 2, sigma alfa sobre 2, aqui que é o ômega 0. Então, substituir, ficou assim, lembra-se, ficou assim, exponencial de I sobre 2, alfa, sigma 0, 1. Então, esse alfa está aqui, mas o sigma 0, 1 é I sobre 2, sigma X. Então, o I se cancelou com I, deu menos 1, e 2, né? Ah, não, deixa eu colocar aqui de novo. Menos alfa sobre 2, que é conta 2 vezes, né? Então, isso aqui, eu tenho que fazer esse cálculo aqui. Vou calcular essa matriz. Vamos começar a calcular essa matriz. Matriz sigma X ao quadrado da identidade, que seria a potencial da mesma. Então, isso aí já dá aquela famosa série de cosseno de rota. A gente sabe que essa expressão aqui é a matriz sigma X ao quadrado, é a identidade, depois a matriz sigma X ao cubo é sigma X, a matriz sigma X ao quarto então isso não faz essa. Fazendo esse cálculo, a gente já fez algo muito semelhante a ele, né? Quando a gente estudou transformação de ordem no espaço coordenado,
dá para nós, vai dar uma matriz 2 por 2 com essa estrutura aqui. Cosseno hiperbólico de alfa sobre 2 menos seno hiperbólico de alfa sobre 2 menos seno hiperbólico de alfa sobre 2 cosseno hiperbólico de alfa sobre 2, né? Quando a gente elevar essa matriz ao quadrado, a identidade menos alfa sobre 2 sigma x. Aí depois eu vou levar isso aqui ao quadrado. Alfa 2 sobre 4. Mas aí, alfa 2 sobre 4. Mas tem alfa 8. Então, o meio de alfa sobre 2 ao quadrado, sigma x ao quadrado. A identidade. Depois, terceira potência. Terceira potência vai ficar menos alfa sobre 2 a terceira, sobre 3 fatorial, e aí tem a matriz sigma x na terceira, que é sigma x. Então, a gente vai ver que isso aqui vai dar exatamente a série do seno hiperbólico sobre de alfa sobre 2, e isso aqui vai dar a parte par, vai dar, que é a matriz de identidade, vai pegar o cosseno hiperbólico de alfa sobre 2. Então, eu não sei como é que isso se transforma. Eu sei que o Q', T', X', Y', C' vai ser cosseno hiperbólico de alfa sobre 2 e x, y, c mais menos seno hiperbólico de alfa sobre 2 e 2 Então, isso é a transformação do Q1. Depois a gente faz a transformação do Q2. Só, no fundo, eu vou estar fazendo isso. Só o Q1, só para a gente ver. Então, ficou lá. Bom, cosseno hiperbólico de alfa sobre 2 é fácil da gente calcular. Eu sei que é tangente hiperbólica. Só fazer um cálculo trigonométrico, fácil, né? Sabe que eu preciso disso aqui. Eu sei que é tangente hiperbólica de alfa menos Q sobre C. Então, se eu sei quem é a tangente hiperbólica de alfa, eu sei quem é o seno hiperbólico de alfa, eu sei quem é o cosseno hiperbólico de alfa. O seno hiperbólico de alfa, nós já sabemos, é o cosseno é o beta, o cosseno hiperbólico de alfa é o gama, que é a raiz quadrada de 1 menos 2 sobre C. Isso aqui é o cosseno hiperbólico de alfa. E o seno hiperbólico de alfa, só tirar menos V sobre C sobre E aí, com isso, quem sabe o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, sabe o cosseno hiperbólico de alfa sobre 2. Quem sabe que o cosseno hiperbólico de alfa é o cosseno hiperbólico de alfa sobre 2 mais o seno hiperbólico de alfa sobre 2. Então, quem sabe o cosseno hiperbólico pode tirar e sabemos que o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado dá 1. Então, o cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado dá 1 mais 2. Então, se eu conheço isso, só para tentar ver o cosseno. Então, eu sei a transformação de Lorentz desse objeto. Então, eu sei que esse objeto, sob luz, ele se transforma. Então, quando eu faço uma transformação de Lorentz no espaço de um corpo, eu sei como é que as coordenadas reagem e sei como é que as componentes desse objeto reagem. Então, são múltiplos. Então, só para finalizar, fazer uma rotação. Então, suponhamos que eu faço uma rotação em torno. Toda a transformação do que está associada a uma corrente métrica, Sim. no livro tem uma corrente métrica. Os geradores, sim. Você vai poder dar uma representação para isso, os geradores em função de pontos para. Isso é uma representação só algébrica. Não tem ainda um lagrangiano, não tem ainda uma simetria. Mas não de forma lagrangiana. Mas não de forma lagrangiana. Por isso que eu não posso usar um problema de métrica. Certo? Uma simetria só no espaço, que representa o espaço de configuração. Então vamos fazer agora uma transformação de Lorentz. Transformação de Lorentz. Vamos dizer que eu faça uma transformação de Lorentz, quer dizer, os geradores, então,
Então aqui, né, quer dizer, eu vou pegar o seguinte, essa transformação de Lorentz aqui, se eu fizer uma transformação de Lorentz, uma rotação do plano XY, então isso aqui é XYZ, é o sigma Z sobre 2. Então, se eu fizer então vamos fazer uma rotação, fazer a seguinte transformação de Lorentz. Uma rotação do plano XY, ou seja, fazer uma rotação do gerador sigma 2. Então, o gerador sigma 2 está aqui. É 1, 2, 3, sigma 3 sobre 2, é o sigma Z sobre 2. Então, se eu for fazer, esse é o gerador de uma rotação do plano XY. Então, que é a matriz que representa essa rotação no espaço meio zero? É essa matriz aqui, exponencial de I sobre 2, ômega falando, sigma falando. Isso aqui é geral. Só que agora eu só tenho o parâmetro ômega 2, ou gerador sigma 2. Então, quando eu fizer essa soma aqui, eu vou botar 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Os dois termos se somam. Então, esse 2 sai daqui. Aqui fica o ômega 2. E aqui fica o sigma 2. Beleza. Quem é ômega 2? É o ângulo de rotação do plano XY. Vamos chamar esse ângulo de θ. Esse aqui para mim é θ. É o ângulo de rotação em torno do eixo do Z. É o ângulo de rotação do plano XY. Sigma 2 é o sigma 3 sobre 2. O sigma Z sobre 2. Então aqui fica I sobre 2. θ sobre 2. Sigma Z. Então, claro, essa matriz, o sigma Z é diagonal. Todo mundo sabe que a exponencial de uma matriz diagonal é a diagonal das exponenciais. A matriz é essa. Vai ficar exponencial de I sobre 2, certo? Exponencial de menos I sobre 2. Então, se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos eixos, eu sei como é que o meu objeto se transforma. Eu tenho aqui sigma 1 linha, T linha, X linha, Y linha, Z linha, exponencial de θ sobre 2. Ok? X, Y, Z. E o 2 linha, T linha, X linha, Y linha, Z linha, exponencial, menos, θ sobre 2, 2, X, Y. Então eu sei que esses dois objetos, de uma rotação em torno do eixo dos eixos, as transformações deles se desenvolvem. E aí eu sei automaticamente, se eu for fazer uma rotação em torno do eixo dos eixos, claro, T' é igual a T, X' é cosseno de θ, X mais seno de θ, Y. Y' é menos seno de θ, X, mais cosseno de θ, Y. E Z' igual a Z. Acabou. Então, eu sei tudo sobre a transformação desse objeto. E aí ele faz, né? Bastante já celebrar. Se eu faço uma rotação de um ângulo de 2π, o vetor vai nele mesmo. Uma rotação de 2π, cosseno de 2π é 1, seno de 2π é 0, então x' igual a x, y' igual a y, z' igual a z. Então uma rotação de 2π leva o vetor nele mesmo. No entanto, uma rotação de 2π, coloco um sinal menos aqui e um sinal menos aqui. Então, para uma rotação completa, que 1' é menos π, e 2' é igual a menos q2. Então, o que caracteriza esse objeto, quando eu faço uma rotação completa no espaço e tempo, naquele espaço, aquele objeto sofre meia rotação. Aí quando eu fizer θ igual a 2π, isso aqui, para θ igual a... Oi? Isso, coloca fora do espaço e tempo. O x' é igual a x, no entanto, é igual a menos uma rotação de 2π. Então, né? Quer fazer um exemplo de um escritor? A menina quer fazer o que? Quer dançar a dança dos escritores.
Vamos fazer aqui um pas de deux. Vamos fazer aqui. Já viram aquele balé sério? Lá tem um momento que eles fazem exatamente o estridor. Porque, né, o que faz o estridor? Né? Então, se você fizer isso, ó, isso aqui é um vetor, né? Eu faço uma rotação de 2 pi. O braço faz isso. Se eu fosse um estridor, mas eu consigo ser um estridor. Tem que botar, né? Se eu fosse um estridor, se eu sou um vetor, né? Se eu sou um estridor, tá claro? Isso aí. Então, como é que eu posso construir um estridor? Alguém de vocês já dançou balé, Biana? Não. Também não estudou balé quando era pequena, não? Nem você? Nem você, claro. Brasileiro não estudou balé, sou brasileiro. No Brasil, se fosse russo, eu achei que bailarina. No Brasil não dá, então, mas a gente pode falar. Mas sofre algum atraso? Existe alguma interferência? Não tem mais nada, não é questão de espaço, no geometria. Não, sim, mas como é geometria, não tem... Não tem nenhum processo físico. É uma questão de um outro espaço. É como se você tivesse a raiz quadrada. É como se você tivesse. Você precisa desse cara ao quadrado. Ele ao quadrado, sim. Ele sofre uma rotação. Ele vai nele mesmo, tem uma rotação de 2 pi. Mas ele não vai. É como se o estridor ele fosse uma espécie de uma raiz quadrada de um vetor. Você precisa de 2 estridores para formar. Você está formando. Vamos fazer uns estridores aí, tá bom? Então, não sei se eu não vejo nesse quadro dos superfícies de clima. Acho que isso. Aí você passa para outra folha, mas não é bem aquilo não. Aquilo ali é mudança, aquilo ali é questão sim, é ponto de amplificação, você muda a folha da superfície. Não, aqui é uma questão que você faz uma rotação. Tem exemplozinhos, tem exemplo mecânico, eu já vi uma vez lá no CPTU, uma palestra, um cara levou um aparelho simulava um estridor, o cara fazia uma rotação de 2 pi, mas o objeto ia menos, ele refletia. Não é fácil de fazer não. Mas tá certo o conceito? Então, esse objeto vive no espaço e tem essa característica. Vamos trabalhar um pouquinho mais ele para ver qual é a relação desse objeto com as próprias coordenadas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês é que nesse espaço aqui, esse objeto vive nesse espaço e ele sofre transformações lógicas. Qualquer transformação de Lorentz que eu fizer no espaço-tempo, esse objeto vai poder acompanhar, só que sofrendo a ação da matriz S, onde a matriz S é construída por esses geradores. Deixa eu só apagar isso aqui para dar um lado. Vamos colocar aqui, então, os geradores para nós, né, são esses objetos aqui. Então, nós temos os geradores sigma 0i e os geradores sigma e j desse modo. Vou dar uma representação vamos avaliar, tá? Então são 6 e 10, a gente coloca 6 e meio. A gente fez 2 horas e 10.